Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é pastor Marcelo Pantoja. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu gostaria de compartilhar algo que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. São 5 verdades que mudaram a minha forma de pensar, mudaram a minha vida, e eu gostaria de compartilhar esses segredos da Bíblia com você. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre um grande líder chamado Neemias. Eu amo estudar o livro de Neemias. Todas as vezes que eu leio o livro de Neemias, Deus traz grandes revelações. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse aqui é o nosso canal da nossa igreja aqui, da Assembleia de Deus em Águas Claras. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas, tá bom? Vamos comigo? Vamos aprender essas 5 verdades que eu tenho certeza Deus ele vai falar ao seu coração. Capítulo 1 de Neemias, a palavra do Senhor vai dizer logo no verso 3, vai anotando isso, que eu tenho certeza que Deus ele vai transformar, é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. O verso 3 diz assim: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas estão queimadas a fogo. E aí olha só a postura de Neemias, quando ele fica sabendo como está a situação daqueles que não foram levados para cativeiro, seus irmãos. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amados, nós vamos começar aqui com as 5 verdades. Todos nós conhecemos, eu não vou ler toda essa história, todos nós conhecemos quem foi Neemias. A palavra Neemias significa aquele que Deus consola. Neemias significa isso, aquele que Deus consola. Eu quero te dizer, amados, que primeiramente, não é a primeira verdade, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Um dos nomes do nosso Deus, Deus ele tem o nome Jeová Rafá, o Deus que sara, o Jeová Nissi, o Senhor ele é a nossa bandeira. Jeová Jiré, o Deus que é o Deus da provisão. Jeová Shalom, Deus da paz. Deus ele tem os nomes, aquilo que você precisar. Ele é o Deus eu sou, o Deus que responde a cada necessidade do ser humano. Então, o nosso Deus também, ele é um Deus consolador. Aquele que Deus consola, esse é o significado da palavra Neemias. Então, antes de nós começarmos, eu não sei o que é que você está passando, mas eu posso te garantir que Deus, ele vai consolar. Eu não sei qual é a situação que você está precisando de consolo, mas Deus, ele manda dizer para você, ele vai consolar. Pois bem, a primeira verdade, amado, encontra-se lá no verso 4 do capítulo 1. Neemias, ele assentou-se, ele lamentou, ele foi orar e jejuar. Muitas pessoas não sabem, mas Neemias, ele não tomou uma decisão precipitada. A primeira verdade aqui, amados, a primeira verdade, quando você se deparar, quando você se confrontar com uma situação adversa, quando você se deparar com uma situação que aos teus olhos, essa situação é impossível de resolver. Primeira postura de um grande homem de Deus, de uma mulher de Deus. Neemias, ele passou um período de oração. Ele não tomou uma decisão precipitada. Aprenda isso. Amados, todas as vezes que vem uma adversidade, vem uma avalanche de situações, quando aquele vento contrário ele sopra, muito das consequências onde nós estamos hoje são por decisões precipitadas. Não foram decisões fundamentadas na oração, no jejum, na meditação da palavra de Deus. A primeira coisa que eu aprendo é, Neemias, ele não tomou uma decisão precipitada. Ele fala que ele se assentou, ele lamentou, ele jejuou e ele foi buscar ao Senhor. Você vai entender por que eu estou falando isso. Não tome decisões precipitadas.
Antes, porém, vá buscar no Senhor. Essa resposta que você precisa por esses dias, vá buscar no Senhor. Busque no Deus Todo-Poderoso. É bom, né, nós tomarmos conselhos de amigos, sim, mas, amado, se tem uma bússola, se tem um GPS perfeito para nos auxiliar, é o nosso Deus. Então não tome decisões, assim como Neemias, ele foi antes buscar ao Senhor. Essa é a primeira. O segundo ponto, amados, anote aí, prepare-se para o dia da promessa. Prepare-se para o dia da oportunidade. Aleluia. Por que, pastor, você está falando isso? Porque nós vamos ver na história de Neemias, ele vai falar assim, no mês de Nissan, de um mês para o outro, nós vemos que a preparação de Neemias, a preparação em jejum, a preparação em meditação, em oração, em buscar o Senhor. Talvez muitos não saibam disso, mas foram 4 meses de preparação. 4 meses imaginando como ele ia chegar na presença do rei. 4 meses imaginando qual seria o tempo que ele iria gastar para reconstruir aquele muro. Eu não sei o que é que Deus está falando com você, mas muitas pessoas, inclusive nesse período de quarentena, elas não têm se preparado, elas não têm meditado, planejado, não estão se preparando para o dia das promessas. Muitas pessoas querem o dia da promessa, muitas pessoas querem que chegue aquele grande dia onde Deus vai dar uma oportunidade, mas poucos entendem que existe uma parte humana, uma parte nossa, que é a parte da preparação. Eu estou falando com você, amado. Você que tem um sonho de talvez ser um grande profissional em uma área, você que tem um sonho de passar em um grande concurso, você que tem um sonho de ser um grande ministro, um grande cantor, um grande líder, prepare-se. Faça que nem Neemias. Neemias não ficou à toa. Ele não passou um dia e tomou uma decisão precipitada, não. Ele foi se preparar, com Deus. Então, a segunda grande chave da nossa vida, eu quero passar isso hoje para você. Esteja preparado porque a promessa vai chegar. Vai chegar um dia que a promessa estará na sua vida, ela virá, Deus vai liberar a promessa, mas esteja preparado. Terceira grande chave, princípio. Amados, todas as vezes que existe uma liberação do céu na nossa vida, em relação a uma promessa, em relação a um projeto, muitas coisas vão tentar te distrair. Eu vejo a figura de Sambalate e Tobias, foram 2 personagens dessa história, onde foram usados para tentar trazer distração. Cuidado com isso. Você que tem um chamado, você que tem uma promessa de Deus para cuidar, ou de pessoas da sua família, você que tem um projeto ministerial, cuidado com as distrações. Amados, eu tenho uma história pessoal, um testemunho. Alguns anos atrás eu fiz uma viagem com a minha sogra, com a minha esposa, para um outro país. E na volta já para o aeroporto, na volta para o Brasil, eu comecei a tirar algumas fotos. Quando nós chegamos, durante todo o caminho eu olhava algo assim, tirar foto do oceano, comecei a tirar foto de pontos turísticos daquela grande cidade. Quando chegou no aeroporto, eu olhei grandes carros, as pessoas estavam devolvendo aqueles carros alugados ali, e eu comecei a olhar, falei, eu vou tirar foto desse carro. Comecei a tirar foto porque eu não acreditava que aqueles carros estavam ali. E aquilo foi me distraindo. Resumo da história. Irmãos, eu e toda a minha família, minha sogra, minha sobrinha, toda a família que estava comigo, nós perdemos o voo de volta para o Brasil. Isso causou um prejuízo muito grande. Nós tivemos que ficar ainda, voltamos para o hotel, tivemos que pagar hotel, tivemos que comprar uma passagem em cima da hora, que é muito caro. Então, essa distração, ela fez, e eu tinha um compromisso no Brasil de pregar no outro dia. Eu perdi a ministração por conta de uma distração. Existem muitas pessoas perdendo grandes projetos de Deus, grandes projetos que Deus tem colocado no seu coração, por conta de distração. Eu não sei o que é que tem distraído, não sei o que é que pode distrair a sua vida, mas Neemias, quando houve a distração, naquele momento que Sambalate e Tobias mandaram chamar várias vezes Neemias, a resposta de Neemias foi justamente essa: eu estou
construindo, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Então, tome cuidado com isso. Deus tem uma grande obra para você, sim. Tome posse disso, mas se livrar da distração é o papel seu. Amém? Essa é a terceira grande verdade. Cuidado com o celular, redes sociais. Eu não sei o que Deus está falando contigo, mas eu sei de uma coisa. A distração, ela vai impedir que você, na verdade, que você realize grandes projetos para Deus, para o seu destino, para a sua casa. A quarta verdade, essa aqui é muito importante, anote, nós vamos encontrar lá no capítulo 2, no verso 12, é justamente essa. A palavra vai dizer que Neemias ele guardou no seu coração aquilo que Deus tinha colocado e ele não compartilhou com ninguém. Amados, a quarta verdade, ela é muito impactante e ela é um princípio bíblico. Não saia comentando por aí antes do tempo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Todas as vezes que você revela algo antes do tempo também, aparecerá Sanbalate e Tobias para tentar trazer um atrapalho aos seus projetos. Então, Deus está falando contigo. Eu não sei qual é o projeto, muitas das vezes Deus coloca algo no coração, muitas das vezes Deus coloca projetos e nós saímos aí divulgando e nesse meio, nesse contexto de pessoas, sempre se levantarão pessoas contrárias ao nosso projeto. Daí vem orações contrárias, daí vem fofoca, daí vem Sanbalate, daí vem Tobias, porque nós não conseguimos guardar os segredos, aquilo que Deus coloca em nosso coração. Amados, Deus está falando contigo. Muitas das vezes, quando Deus coloca algo no teu coração e você revela antes, aquilo acaba não se concretizando e você volta para o final da fila. Porque pessoas impediram, pessoas do ambiente de trabalho, às vezes pessoas do próprio convívio familiar, muitas das vezes da própria igreja, impediram porque você revelou o segredo do projeto muito antes do tempo. Veja que nessa passagem, se você for ler, houve um tempo certo, lá pelo verso 18, 17, Neemias ele teve um tempo certo para revelar. Ele chegou ali em Jerusalém e passou 3 dias ainda analisando calado, e ninguém sabia. E chegou o momento que ele falou assim: eu estou aqui para reedificar os muros. Esse foi o tempo. Então analise em oração, peça a Deus o tempo certo para você poder revelar os projetos de Deus, tanto para a sua casa, sua família, para o seu ministério. Amém? E nós vamos agora para o quinto e último princípio, a última chave que eu tenho certeza que Deus irá falar com você também. Capítulo 2, verso 18. Neemias, quando ele chega ali e revela, ele percebe que é o tempo certo, ele reúne ali o povo e ele revela o projeto originário, aquilo que Deus tinha colocado. E ele fala assim: e a presença de Deus e a mão de Deus, a mão poderosa do Senhor, ela me foi favorável. Neemias estava contando que ele orou, ele chorou, jejuou, passou um período de oração e jejum, e quando ele foi contar ao rei, o rei ali falou: o que é que você precisa? Como ele tinha montado, ele tinha se preparado, esse é um dos tópicos, ele sabia o tempo, ele sabia que tipo de carta pedir, porque ele pediu carta para além do rio, para poder ter passagem, ele pediu cartas para ter acesso ao jardim do rei, para pegar madeiras, para construir. Ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele se preparou. E aqui, amados, ele fala assim: porque a mão de Deus me foi favorável. O quinto princípio que eu aprendo a verdade é que sem a mão de Deus, sem a presença de Deus, você não consegue realizar nada. Sem a presença, é a mão de Deus favorável que vai fazer toda a diferença na sua vida. Por isso, busque em oração, busque o Senhor, amados, diariamente em jejum e oração. Para finalizar, você lembra de Moisés? Moisés, em um grande período, numa grande fase da sua vida,
onde ele estava com várias dúvidas e incertezas. Ele falou assim: Deus, eu preciso subir com esse povo, mas se a tua presença não for comigo. Moisés, ele sabia valorizar a presença de Deus. Saiba valorizar a mão favorável de Deus, porque aí, todos os projetos que Deus colocar na sua vida, se a mão de Deus for com você, eles darão certo. Que Deus abençoe, que você possa ficar com essas 5 verdades. Eu tenho certeza que essas verdades, elas vão mudar a tua história, vão mudar a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Inscreva-se aqui no nosso canal, sempre tem uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui é pastor Marcelo Pantoja, da Assembleia de Deus em Águas Claras. Que Deus te abençoe e te guarde, em no nome de Jesus.